Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Josi e sua biblioteca. No dia de hoje, vamos conversar sobre um livro que eu iniciei a leitura lá no finalzinho de dezembro e terminei agora em janeiro, que eu adorei e quero compartilhar algumas impressões com você. Então, se você também já leu um livro esse ano, me conta aqui nos comentários qual livro você leu. Ou, se você ainda está lendo ou já escolheu a sua leitura, me conta aqui também. Quero saber o que vocês estão lendo por aí. Bem, eu vou mostrar então de que livro eu estou falando. Drácula, do Bram Stoker. Já comentei com vocês que eu acho belíssima essa edição aqui da editora Darkside. Ela é maravilhosa. Aqui eu anotei o nome dos personagens, que são 6 personagens principais. Mas esse livro é um primor. Ele é todo trabalhado. Enfim, é maravilhoso. Aqui nós vamos encontrar 6 personagens principais. Esses 6 personagens vão se juntar e fortalecer a sua amizade por causa do que acontece aqui. A história começa com Jonathan Harker, que é um advogado de um escritório de Londres que viaja para a Transilvânia para encontrar com o comprador de uma propriedade. Quando ele chega e comenta com os moradores locais que ele vai se encontrar com esse senhor, todo mundo começa a se benzer, fazer o sinal da cruz. Ele acha estranho. Por que as pessoas estão fazendo isso? E ele é aconselhado por vários. Não vai, senhor. Vai embora daqui. O senhor precisa mesmo ir? O senhor não pode adiar? Manda um bilhete dizendo que o senhor não vai. E o Jonathan pensa, nossa, esse pessoal é muito supersticioso. Eu vou sim, eu quero fechar esse negócio. Quanto antes eu fechar, antes eu volto para Londres. Antes eu posso reencontrar a Mina, que é a minha noiva, que também vai aparecer aqui nessa história. E assim ele vai, no dia seguinte, se encontra com o Conde Drácula. E o Conde é bastante solícito, eles começam a conversar, algumas coisas estranhas vão acontecendo entre eles dois. Até que o Jonathan percebe, com o passar dos dias, que o Conde não diz para ele que o negócio está fechado, que ele pode ir para casa. Pelo contrário, ele pede que o Jonathan envie 3 cartas com datas diferentes, dizendo situações diferentes, lugares diferentes onde ele estaria voltando. E então o Jonathan tem certeza que ele não vai sair desse castelo vivo. E aí a história para e muda de foco. E eu fiquei. O que aconteceu com o Jonathan? Ele saiu da situação? Ele não saiu? Ele tá vivo? Ele tá morto? O que aconteceu? O capítulo seguinte se inicia e nós conhecemos a Mina e a Lucy. A Lucy é a amiga da Mina. E a Lucy tem 3 pretendentes. E ela conversa com os 3 e ela tem uma admiração, um carinho pelos 3. Mas ela ama um deles. E os pretendentes dela são o John Seward, que é um médico psiquiatra que trabalha ali numa clínica de psiquiatria. O Sr. Kinsey Morris, que é um estrangeiro, ele é estadunidense, ele vem do Texas. E também um lord inglês, que é o Sr. Arthur Holmwood. E o Arthur é então o amor da Lucy. E a história deles 3 começa com ambos se declarando e com ela explicando para eles que ela já escolheu, no caso, um deles, o Arthur, e os demais serão apenas amigos. E é o que de fato acontece. E os nossos personagens, então, eles estão ali vivendo suas vidas muito felizes, muito alegres, até que o Sr. John Seward, o médico psiquiátrico, ele percebe que o paciente dele, porque ele tem um paciente específico que ele monitora.
Quando vocês lerem o livro, vocês vão descobrir por que ele é monitorado. E ele percebe, então, essa mudança de humor, essa mudança de comportamento. E também nós temos uma outra mudança, dessa vez com a Lucy. A Lucy começa a ter episódios de sonambulismo. Em um determinado dia, a Mina está visitando sua amiga, a Lucy. Fazia um tempo que elas não se viam. E a Lucy vai passear à noite. Destranca a porta e vai para perto de um cemitério e senta num banco. Esse banco era um lugar especial para elas, para as amigas, porque elas costumavam ir lá ver o pôr do sol, porque o lugar era muito bonito, tinha uma paisagem deslumbrante. Tempo depois, a Mina percebe que a Lucy não está na cama e resolve sair para ver o que aconteceu. E encontra a Lucy sentada num banco. E a Mina pensa, o que será que aconteceu? Leva a Lucy para casa, né, dormindo ainda naquele episódio de sonambulismo dela. Ajuda a amiga a se deitar na cama e percebe que ela tem 2 furinhos no pescoço. E é estranho aqueles furos, o que será que aconteceu? E eis que, a partir disso, começa toda a saga dos nossos amigos. Por quê? Porque eles percebem que algo está errado. De onde vêm esses furos? O comportamento da Lucy muda. E então os amigos começam a ficar preocupados. Por sorte, nós temos aqui um 6º personagem, que foi mentor do John Seward, que é o professor Van Helsing. O professor Van Helsing é tido como o maior conhecedor de doenças obscuras do mundo. Então, o John Seward, que foi seu aluno, entra em contato com o professor, explica o que está acontecendo e o professor, então, vem para Londres, porque ele não mora em Londres, ele mora na Holanda, para verificar o que está acontecendo e começa, então, os estudos. Em meio a tudo isso, a Mina se depara com o retorno do Jonathan. Sim, o Jonathan está vivo. E ele traz consigo um diário e, num primeiro momento, ela concorda em não abrir. Por quê? Porque o Jonathan está vivendo um estresse pós-traumático. E a Mina não sabe por quê, mas ela concorda que ela não vai abrir o diário, a menos que seja uma situação muito complicada, que ela não tenha como não abrir, que ela precise do diário para salvar a vida dele, por exemplo. E o tempo vai passando e ela vai observando a melhora do marido e a gente vai descobrindo ao longo da narrativa como ele conseguiu fugir. Mas o fato é que o mal tem uma forma, e essa forma é a do Conde Drácula. E esses amigos, então, a partir das anotações do Jonathan, porque sim, a Mina vai precisar abrir esse diário, dos estudos do Dr. Van Helsing, dos conhecimentos psiquiátricos do Dr. John Seward, da influência do Arthur, das influências do Arthur Holmwood, que ao longo da narrativa vive um episódio triste de perda do seu pai e torna-se então o Lord Godalming. Com a morte do pai, ele herda então o título de Lord. E também da coragem do Sr. Kinsey Morris, das habilidades e inteligência da senhora Mina Harker e do seu esposo Jonathan Harker, somados aos seus conhecimentos de advogado, vão precisar solucionar esse mistério. Como derrotar o mal que se materializa no Conde Drácula. E para isso, eles passam horas conversando e se dedicando ao estudo dos vampiros. Porque sim, em um determinado momento, eles se dão conta que eles estão lidando com um vampiro. E como fazer para expulsar esse vampiro de Londres? E como fazer para acabar com esse mal? É isso que você descobre aqui. Esses personagens vão viver muitas aventuras. E a pergunta que eu deixo para vocês é: será que eles conseguem derrotar o Drácula?
E uma outra pergunta que eu faço é: todos nós temos um imaginário do que é um vampiro e de como se derrota um vampiro. Mas será que aqui a gente encontra as formas que a gente conhece no imaginário popular? O fato é que eu não podia deixar de compartilhar essa obra com vocês, porque eu simplesmente adorei. Ela é escrita de uma forma diferente. Aqui nós temos entradas de diários, ou seja, cada personagem anotando ali como é que foi seu dia, com várias descrições, comentando se teve algum avanço nas suas investigações, se descobriu algo novo, se aconteceu algum fato importante naquele dia que os outros precisam ter acesso, porque sim, aqui eles escrevem os diários e vão compartilhando um com o outro quando eles vão se encontrando. Por isso que eles conseguem se unir e somar os seus conhecimentos. E eu tive aqui uma experiência interessantíssima, porque eu imaginei num primeiro momento que eu não ia gostar tanto, justamente por ser escrito dessa forma, com entradas de diários, algumas cartas, bilhetes que são enviados pelos personagens. Então eu me perguntava, será que eu vou gostar? E eu adorei, e eu não consegui largar essa leitura. Desde que eu comecei, eu tinha dificuldade de ler outras coisas, porque eu gosto de intercalar um livro com outro, principalmente quando os livros têm mais páginas, assim, que eu sei que eu vou demorar um pouco mais para concluir, então eu gosto de ir intercalando com outra história. E eu confesso que eu tive muita dificuldade, porque esse livro prendeu tanto a minha atenção que quando eu ia ler outra coisa, eu não conseguia ler o outro livro sem voltar para esse aqui. Então eu confesso que eu li relativamente rápido, que foi uma experiência muito, muito boa, e eu deixo ele aqui de recomendação para vocês. Então, se você não conhece Drácula, dê uma chance, vale muito a pena. Espero que eu tenha deixado vocês com curiosidade para descobrir os detalhes dessa história, para descobrir o que acontece com cada um desses personagens, porque o que eu contei é só a pontinha do iceberg. Acontece muita coisa nesse livro. É isso, pessoal. Minha recomendação para vocês é que vocês leiam. Se vocês já leram, me contem aqui nos comentários se vocês gostaram tanto quanto eu. Um grande abraço e até o próximo vídeo.